Apocalipse, capítulo de número 5. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado ele com 7 selos. Vi também um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem serve ao leão da tribo de Judá, dê um grito de glória. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Isso, aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar? Pai, nós te exaltamos uma vez mais. Louvamos ao Senhor pela vida do Valci e da Dione, que vem encantando o coração da sua igreja há anos. E nesse 8º CD, Senhor, presentei uma igreja trazendo um profeta. E eu quero ser profeta nesta noite de verdade. Na medida, Senhor, em que eu estiver ministrando a sua palavra, o Senhor tem liberdade para curar, para batizar com o Espírito Santo e para salvar as almas que vieram a esta reunião. Senhor, antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque esta igreja com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Criciúma, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre nós esta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, dando a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é tremendo. Graças a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, os que estão aqui na nave da igreja confortavelmente sentados, os que estão nos outros departamentos, parece que existem outros lugares da igreja onde os irmãos estão assistindo pelo telão, até lá fora uma multidão. Eu tenho uma palavra para você: não importa o lugar onde você está, o que importa é que você esteja no lugar mais seguro do mundo, que é a presença do Deus eterno, no centro da vontade de Deus. As pessoas que nos assistem pela TV, se puderem neste momento pararem todos os seus afazeres e prestarem atenção nesse pregador, eu tenho certeza que Deus vai mudar a sua história nessa noite. Eu prego o Evangelho de Jesus desde criança. Eu tinha 13 anos quando comecei a pregar. Hoje eu tenho 42 com cara de 50. O corpinho é de 60. E você ri porque não é você. Mas eu não tenho na minha memória, desde a minha infância até os dias de hoje, nenhuma lembrança de um culto onde Jesus tenha faltado da reunião. Pelo menos um amém eu ouvi aqui atrás. Eu vou tentar melhorar a sentença para todo mundo entender. Eu quis dizer que desde a minha infância até hoje, eu não me lembro de um culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado na reunião. Às vezes, por motivo de força maior, somos obrigados a chegar no culto depois que ele começa. Às vezes, somos obrigados a sair do culto antes dele terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra meia dúzia desses crentes maluquinhos que amam fazer hora extra na igreja, que emendam um culto numa vigília, porque se ele encontrar esses, ele permanece com eles no culto.
Ele deixou na sua palavra uma promessa. Ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Quem pertence a esta linda igreja pode dar um grito de glória a Jesus? O livro que o Senhor me deu nesta noite para a nossa meditação é o livro do Apocalipse. Falar sobre o Apocalipse tornou-se joia rara. Quase nenhum pregador do nosso tempo moderno parece ter aptidão, habilidade ou até coragem para falar sobre o livro das revelações. Talvez por falta de informação. Alguns pensam que o livro do Apocalipse fala apenas do futuro, quando na verdade não é nada disso. O Apocalipse é uma mescla do passado, do presente e do futuro. No início do livro, quando Jesus arrebata o espírito de João, ele diz a João: João, tudo que você ver, escreve em um livro. E você vai escrever sobre as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. O Apocalipse, então, não é apenas o livro do futuro, não é apenas o livro das calamidades, não é apenas o livro do derramar, do toque das trombetas, das taças, do cálice da ira de Deus. O Apocalipse também é um livro histórico, carregado de informações que nesta noite vai mexer com o nosso coração aqui. É claro que o Apocalipse falava naqueles dias de João, há 2000 anos atrás, sobre as coisas que eram antes dele. Falavam sobre as coisas que estavam acontecendo naquele presente século em que João vivia, e falava também sobre as coisas que ainda viriam de acontecer. Vivemos nos dias em que, creio eu, a nossa geração verá se cumprir em todos os pontos da Bíblia as promessas do Senhor. Posso estar errado, mas eu creio que a maioria daqueles que estão aqui nesta noite não provarão a morte. Antes, porém, ouvirão o soar do toque da trombeta. E vai acontecer exatamente como Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses, que dada a palavra de ordem, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e arrebatados seremos, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E se a trombeta fosse tocada neste exato momento, e daqui desta igreja em Criciúma só 2 crentes fossem arrebatados, eu tenho certeza que o primeiro sou eu. Quem é o segundo? Deixa eu ver. Então dá um grito mais alto do que esse para incomodar o inferno. Eu fico imaginando, se Jesus voltasse agora, quantos de nós subiríamos de verdade? E eu falo isso pela expressão facial da igreja. Falo isso pela maneira como a igreja se porta numa reunião como essa. É claro que tem alguns que estão adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Já vi olhos aqui lacrimejando, vi lábios balbuciando palavras ininteligíveis, que nós chamamos de línguas estranhas. Mas também percebi pessoas que parece que não sabem onde estão. Pessoas que estão completamente absortas e perdidas. Pessoas que só estão aqui neste momento porque olharam para trás, não tem como sair, porque o ambiente está carregado. Mas se pudessem, já teriam ido embora há muito tempo, até porque o demônio das 9 horas já começou a operar. Mas eu gostaria que você entendesse que Deus te trouxe hoje aqui, porque Ele quer te dar um puxão de orelha daquele tamanho, e que quando esse culto terminar, você vai dizer assim: muito obrigado, Senhor, por eu não ter saído daqui. Você crê nisso? Então dá mais um grito de glória a Deus. Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele: está preparado para uma viagem? Diga: é uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. Querida igreja, o livro do Apocalipse, no capítulo 5, traz uma revelação eterna. Pela primeira vez na história, há dentro do céu um homem, pelo menos um homem que tem coragem de contar para nós as coisas que ele viu. Houve outro homem na Bíblia que foi ao céu também. E ele, quando resolveu escrever a carta à igreja, que ele achou que podia receber essa revelação, ele resolveu não contar que era ele mesmo. Teve medo de que as pessoas o oprimissem para saber sobre as coisas que ele viu no céu. E pelo seu intelecto, pelo seu preparo, era um grande advogado. Seu nome era Saul de Tarshite. Já ouviu falar dele? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso foi até o céu. E ele contou para a igreja de Corinto que chegando lá, não colocou ele como sendo homem. Ele disse: eu conheço um homem que, se no corpo não sei, fora do corpo também não sei, foi até o 3º céu e ouviu coisas inefáveis que não é lícito aos homens contar. Como o Senhor levou esse não teve coragem de contar o que viu, Jesus resolveu levar um outro. E quando esse outro colocou os pés na entrada do céu, Jesus já deu a ele uma ordem: tudo que você ver, escreve em um livro.
E eu não queria estar na pele de João. Quer perguntar por quê? Pergunte por quê. Só falo se todo mundo perguntar. Imagine você, um ser humano nascido nesse planeta limitado, ser arrebatado e colocado numa dimensão, num ambiente completamente diferente, num ambiente tomado por uma outra matéria que não pode ser nem calculada pela nossa mente. Imagine você chegar em um ambiente onde tudo é feito exatamente daquilo que você nunca viu, e você ter que escrever em um livro as coisas que você enxergou ali. Por causa das visões de João, algumas pessoas não creem no Apocalipse, porque ele disse que no céu tem ruas de ouro. E eu não posso crer que no céu tenha ruas de ouro. Já explico por quê. Porque ouro é um produto da terra. O ouro pode ser queimado, derretido, transformado e até destruído. E o céu onde o meu Deus está, nada do que lá existe pode ser destruído. O meu Deus criou o céu de uma outra matéria. João viu alguma coisa lá parecido com o ouro, mas com certeza é muito melhor do que o ouro. Mas para trazer para o nosso entendimento, ele acabou escrevendo que lá no céu tinha ruas de ouro. Ora, não é ele que vai desenhar a cidade santa e falar que a cidade tem uma muralha, e a muralha é feita com 12 camadas de pedras preciosas. Ele vai falar que as camadas que compõem esse muro que cerca a Nova Jerusalém são feitas do carbúnculo, do jáspio, do berílio. Ele vai falar da turquesa, ele vai falar da esmeralda. Mas quem conhece um pouco de geologia sabe que todos esses produtos são da terra. É preciso que o produto da terra seja transformado primeiro no carvão mineral, do carvão mineral num cristal de rocha, num cristal de rocha há uma pedra semi-preciosa, depois há uma pedra extremamente preciosa, ou seja, levam-se milhares e milhares de anos para isso. E o céu não é feito de nada que tem na terra. João, quando olhou para o muro que cerca aquela cidade, ele viu alguma coisa parecida com a esmeralda, mas não era esmeralda, era muito mais precioso do que a esmeralda. Porque o céu é um lugar reservado para aqueles que um dia hão de habitar na eternidade com o eterno Deus de Israel. Então, quando o Senhor levou João para o céu, depois que João caminha pela eternidade, é claro que ele não foi ali num corpo como o meu e o seu. João foi arrebatado em espírito. O seu corpo possivelmente ficou deitado na ilha de Patmos, na ilha da rocha, ou na ilha das bestas feras, um lugar que era reservado para homens que driblavam a morte. Você sabia disso? Os gregos tinham muito medo de homens que driblavam a morte. Pensavam eles que esses homens não eram homens, mas sim semideuses, filhos de Zeus com um ser humano normal. Pensavam eles que eram seres que, por vencerem a morte, tinham uma habilidade extrema. Então eram como se fossem feiticeiros e bruxos. E Roma naquele tempo vivia sob a insígnia do pensamento dos gregos. Todos que conhecem a história de João sabem que ele é o último apóstolo a permanecer vivo. Todos já estavam mortos. E João está no alto dos seus 90 anos. Quando o imperador de Roma, Facínora como era, resolveu colocar fim à linhagem dos discípulos de Cristo, mandou trazer João à sua presença, o velho de 90 anos, e pediu para que João negasse a Cristo. Ordenou na verdade. E o velho João não teve coragem de negar o seu Salvador. Quando questionado se ele não tinha medo da morte, a história diz que João disse àquele imperador: a morte não é minha inimiga, a morte é uma carruagem que me levará à presença do meu amigo, em quem eu colocava a cabeça no seu peito e sinto saudades do batimento cardíaco dele. Foi então que esse imperador romano, como todos os que estudam história sabem, Roma era uma fábrica de tortura. E os romanos sempre foram na história os homens que mais criaram métodos de tortura. Esse homem leu a história de todos os apóstolos de Cristo, a maneira como eles haviam morrido, e ele queria entrar para a história. Ele queria matar João de uma maneira diferente. Não queria crucificar João de cabeça para baixo como Pedro. Não queria arrastar o corpo de João pelas ruas como arrastaram o corpo de Marcos pelas ruas de Alexandria e todo esfolado morreu. Não, ele queria criar uma maneira nova. E ele inventou. Colocou um tacho de azeite fervendo na antessala do seu palácio. Um tacho gigante. E ali com azeite fervendo, inquiriu mais uma vez o velho João e disse a ele: se não negares o seu Cristo, você será lançado dentro daquele tambor de azeite fervendo. Como João não negou a Cristo, foi lançado dentro daquele tambor de azeite fervendo, daquele tacho de azeite fervendo. E a história diz que quando o corpo de João se encontrou com o azeite fervendo, subiu uma cortina de fumaça branca, o choque de temperatura, e todos esperavam ouvir gritos. Esperavam logo na sequência ver um pedaço de carne, como se fosse uma borracha derretida. Mas quando a cortina de fumaça desaparece, lá está o velho João, dentro do tacho de azeite fervendo, tomando um banho de azeite. Primeira sessão de hidratação de pele da história.
o primeiro homem que hidratou a sua pele com azeite fervendo. Então o imperador o questiona: por que é que esse azeite não te queima? E João grita, diz os historiadores: é porque o azeite que está dentro de mim é mais quente do que o azeite que está do lado de fora. A presença do Espírito Santo. Como João dribla a morte, nos seus anos não foi apenas ele. A história diz que alguns homens conseguiram ficar 4 horas pendurados pelo pescoço e não morriam. Outros foram enterrados vivos. Depois, 2 dias depois, encontraram eles vivos ainda dentro dos seus caixões. Eram homens que conseguiam driblar a morte. Não se sabe se era por causa do seu estado biológico, ou se era porque haviam feito pactos. Então os romanos, quando viam alguém vencer a morte, cultuavam como os gregos. Pegavam esses homens e os isolavam numa ilha, chamada Ilha de Patmos. É para lá que vão levar o homem que driblou a morte. Quando jogam João na beira da praia, os homens não têm coragem de descer na praia. Os homens que levam João, os soldados, sabendo que aquela ilha era uma ilha maldita, deixam João na beira da praia e voltam. O velho eremita João, quando olha para frente, sabe que vai enfrentar bestas feras e bandidos. Olha para a esquerda e para a direita, vê que a ilha se fecha em um anel e não sabe para onde vai dar. Olha para trás e atrás dele só tem um mar extremamente fechado. E o velho João, mesmo estando em tortura, nos dá um ensinamento muito lindo. Quando as portas se fecham para frente, quando as portas se fecham para trás, quando as portas se fecham à esquerda e à direita, o crente pode encontrar uma outra porta, não na terra, no céu. Só que a porta do céu não se abre batendo a mão, se abre batendo o joelho no chão. João caiu de joelhos no chão, e é ele que diz: caí de joelhos e ouvi uma voz por detrás de mim. E quando ele olha para trás, ele vê o amigo dele. Só que o amigo dele está diferente. Alguma vez você se perguntou por que João resolveu desenhar Jesus para nós em Apocalipse? Ora, por que é que João resolveu falar da cor do cabelo dele, dos pés e da roupa? João estava mandando uma mensagem para mim e para você. Ele estava dizendo assim: a última vez que eu vi Jesus faziam 60 anos. 60 anos antes desse episódio, João tinha 30 anos ou quase 30 anos, e ele viu Jesus Cristo ressuscitar. Ele encontrou Jesus no solapé daquela montanha, no dia em que Jesus foi assunto ao céu. E ele viu que Jesus ainda tinha cabelos castanhos, olhos castanhos, um corpo de carne e osso que ainda tinha ferida nas mãos e nos pés. Um linho que ele vestia era feito na terra. Foi a última vez que João viu Jesus. 60 anos depois, João está de joelho na beira da praia, e ele ouve uma voz por detrás dele. E quando ele olha para o homem que tem aquela voz linda, ele resolve desenhar para nós. Ele diz: ele não era mais o mesmo. Não era mais o mesmo de cabelos castanhos, de olhos castanhos. Não, ele estava com seus cabelos brancos como a neve. Os seus olhos não eram castanhos, os seus olhos eram como 2 brasas de fogo. Os seus pés reluziam como o ferro que saiu da fornalha em brasas. O seu corpo não tinha mais um linho fino da terra, era um linho fino fabricado pelos anjos do céu. E um cinturão de ouro traçava o seu peito, e da sua boca uma espada aguda de 2 fios saiu e gritou: João, sobe para cá, João. O velho João está mandando um recado para mim e para você, dizendo: quando tudo se fechar na terra, uma porta no céu vai se abrir. E eu queria que você pegasse essa palavra como uma profecia e colocasse dentro do coração, e entendesse que, por pior que seja a sua luta, antes desse ano terminar, o Senhor vai te dar um grande livramento e um grande milagre. Agora que João ouviu a voz, ele ouviu o recado também. E o recado é um convite: João, sobe para cá. O corpo do velho eremita fica naquela ilha, e o seu espírito é arrancado do seu corpo. Esse espírito, tirado de dentro do corpo de João, faz uma viagem, atravessa os céus que nós conhecemos, atravessa o primeiro céu, que é o céu cósmico, ou melhor, que é o céu atmosférico, onde as nuvens e os pássaros perambulam. Atravessa o céu cósmico, onde estão as estrelas, as nebulosas, as galáxias, e chega no terceiro céu, um céu imarcessível de glória eterna. Ao entrar dentro deste céu, João percebe a grande cidade que existe ali. Mas ele não vai para visitar a cidade, embora ele passe por meio dela, porque há um portão para se entrar, e ele caminha por esse portão, e ele contempla os edifícios que ali estão, e ele contempla a praça que há no centro da cidade. Ele desenha ela para nós, talvez no meio da mensagem eu fale sobre ela. Ele procura o tabernáculo celeste. Eu disse que ele procura o quê? Essa palavra é bonita, eu quero que você memorize. 1, 2, 3, ele procura o quê? Acotovele seu irmão, diga: sabia disso?
Sabia que o céu onde Deus está é um tabernáculo? O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, disse: assim como há um tabernáculo terrestre, que é apenas uma tipologia do tabernáculo celeste. Quando Moisés estava lá no Egito, ou saído do Egito, quando ele viu o povo adorar um bezerro de ouro, e ele voltou para o alto da montanha, ele entrou numa negociata com Deus para tentar falar: Senhor, os homens só vão conseguir te adorar se eles tiverem um objeto fixo. Como não podem adorar imagem, eles precisam pelo menos de um endereço para te adorar. Então Deus mostra para Moisés o céu. Deus leva Moisés no tabernáculo celeste. E quando Moisés desce da montanha, ele chama 2 homens que Deus havia ungido para trabalharem com o ouro e a prata. Você lembra deles? Um deles era Aholiabe. E Moisés vai dizendo: eu vi lá em cima no céu um objeto assim. E Aholiabe entendia a visão e desenhava. Então, quando nós vemos o tabernáculo do Velho Testamento, ele não é só uma tenda, ele é exatamente um modelo do céu. E quando João entra dentro do céu, ele procura este tabernáculo. Ele sobe pelo alpendre da entrada, ele atravessa o átrio, ele passa pelo lugar santo e chega no Santo dos Santos. Ao entrar no Santo dos Santos, João contempla um ser poderoso assentado num trono. E este ser tem no seu colo um livro fechado, selado, por dentro e por fora. Interessante que João não ouve ninguém falar nada até este momento, mas quando ele olha para o livro que está lacrado e fechado, o coração dele quase explode no peito, e ele começa a chorar. Na sequência, um homem de branco dentro daquela sala dá uma ordem, ou melhor, dá uma informação. Ele diz: ninguém na terra, nem debaixo dela, nem em cima dela, foi encontrado digno de olhar para o livro, de abrir o livro, ou de ler aquilo que está escrito dentro dele. E João começou a chorar muito. Chorar muito é chorar compulsivamente, é um choro de angústia e de muita dor. Foi a primeira e a última vez que alguém chorou dentro do céu. Anote isso para sempre: nunca mais haverá ninguém chorando dentro do céu. O choro de João mexeu com o coração de Deus que estava lá dentro. E Deus naquele dia em diante determinou uma ordem, dizendo que qualquer um que chegar no céu, antes de entrar ali, passará por um tratamento. Alguém virá ao seu encontro e colocará nos seus olhos um lenço, e ele enxugará dos seus olhos todas as suas lágrimas. Lá dentro não se chora mais, no céu ninguém mais chora. Foi a primeira e última vez que alguém chorou ali dentro. E quando João está chorando, parece que o choro dele move o coração de Deus. E quando ele está chorando muito, entra um outro homem de branco dentro daquela sala, vai até João e diz: João, não chores. Primeiro, antes de falar sobre isso, deixa eu questionar a igreja. Você tem noção de que livro era aquele? Porventura algum dia você teve a curiosidade de estudar sobre isso? Porque todos nós, ou pelo menos aqueles que estudam um pouco de escatologia, vão dizer e apontar que o livro do Apocalipse, do capítulo 5, era um livro de misérias, de pragas, de derramamento de ira, de taças, de toque de trombeta, do derramamento de toda sorte de misérias que viriam sobre o mundo, de terremotos, de maremotos, de doenças, de pestes, de insetos. E todas as pessoas, ao olharem para este livro, pensam se tratar disso. Mas o livro do capítulo 5 não era um livro de misérias. É o livro mais lindo já escrito em toda, nem na humanidade, é em todo o universo. A tinta usada para escrever esse livro, ela tem cor, e a cor dela foi vermelha. O que está escrito neste livro não é apenas uma história. Esse livro está cheio de nomes, e um deles deve ser o seu. Esse livro, ele é famoso, pelo menos entre os teólogos, ele tem um nome pomposo. O nome na teologia é Livro da Redenção da Humanidade. Mas como nós somos aqui da roça, é melhor chamar ele pelo apelido que nós entendemos. Aquele livro era o Livro da Vida. Ah, não vou falar de novo. Aquele livro não era um livro comum, era o Livro da Vida. Sabe o que está escrito lá? O nome de todos aqueles que vieram antes de nós e aceitaram Jesus. O nome de todos os que estão aqui e aceitaram Jesus como Salvador. E só para te deixar feliz, o nome de todos aqueles que ainda vão ser salvos, como da sua família, porque você crê na palavra, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O livro da vida era o livro que estava no colo de Deus.
Aí vem a pergunta que não quer calar: pastor, se é o livro da vida, por que é que João chorou ao invés de ele ficar feliz? E aqui começa a minha pregação. Simples, porque aquele livro não era só um livro, ele era um testamento. E um testamento é aquele livro onde dentro dele existe o nome de pessoas que vão herdar heranças deixadas por alguém que está morrendo. Mas o livro só pode ser aberto quando aquele que atestou e deixou herança morre. Somente quando alguém morre é que o testamento é aberto. E o que estava escrito naquele livro era o maior dom da existência, que era o dom da vida eterna. Só que ninguém na terra podia morrer pelo homem, nem debaixo dela, nem em cima dela. Por isso aquele livro nunca poderia ser aberto. Ou seja, se aquele testamento não fosse aberto, nenhum de nós aqui dentro herdaríamos a vida eterna. Se aquele livro não fosse aberto, não haveria igreja, não haveria dupla, Valcir e Dione. Se aquele livro não fosse aberto, não haveria línguas estranhas nem lágrimas nos seus olhos. Se aquele livro não fosse aberto, a maioria de nós estaríamos no meio da rua agora, escravos do diabo, e o Satanás junto com seus demônios nos fazendo de bicho lá fora. Se aquele livro não fosse aberto, não haveria esse termo de paz que estamos sentindo aqui dentro. Se aquele livro não fosse aberto, não haveria igreja. Por isso, quando João viu o livro fechado e ele viu um homem lá dentro do céu gritando: ninguém na terra, nem de baixo nem em cima, foi encontrado digno de sequer olhar. Se não pode olhar, como é que vai abrir? Se não há alguém que abra, o que está escrito nele nunca vai se cumprir. E se não se cumprir nunca o que está escrito ali, não há salvação. Por isso, a alma de João chorou. Mas enquanto João chorava, se levantou um outro homem de branco que correu até ele e disse: João, não chores, João. Eu imagino o velho João olhando para aquele homem de branco e pensando: eu posso chorar. Você não pode chorar porque você é anjo, você já mora no céu, eu ainda moro na terra. Se aquele livro não for aberto, eu nunca vou vir morar aqui. Você não chora porque você é salvo, eu tenho que chorar porque se o livro não for aberto, eu nunca estarei aqui salvo, nem minha família. Toda a obra que foi feita foi inútil. E então o homem se apresenta para João dizendo: João, já encontramos uma fórmula do livro ser aberta. Olhe quem é que está entrando por esta sala agora, João. E quando João fixa o olhar, entra dentro daquela sala um homem todo bonito, poderoso, um ancião de dias. E João pergunta: quem é ele? E o homem de branco diz assim: João, eis ali o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quem acredita nessa história, dê um glória a Deus. O que eu trago agora é uma revelação para aqueles que amam a Bíblia. Eu quero agora pregar a mesma história, mas usando um outro livro do Velho Testamento. Uma história que talvez você nunca tenha ouvido. No capítulo 6, versículo 8 do livro do profeta Isaías, o texto áureo dos congressos missionários. Uma pergunta é feita e uma resposta é dada. A pergunta feita é esta: e agora, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E a resposta é esta: eis-me aqui, envia-me a mim. Inúmeras vezes, milhares de vezes preguei esse texto. Preguei esse texto no Brasil e fora dele. Até que um dia o Senhor falou comigo: Marco, estude com afinco, porque o que está escrito no capítulo 6 de Isaías não é apenas sobre a obra missionária para o homem, mas sim sobre a maior obra missionária da existência. O capítulo 5 do Apocalipse é um paralelo com Isaías capítulo 6. O fato é o mesmo, se dá no mesmo ambiente. A diferença é que tem 2 homens contando a mesma história. Um é João e o outro é o profeta Isaías. Pastor, explica melhor. Ora, você já deve ter lido nos evangelhos que um evangelista diz assim: Jesus curou um cego. Aí no outro evangelho, o outro evangelista diz: e Jesus curou 2 cegos. E alguns crentes chegam a pensar assim: será que tem alguém mentindo? Não, não é, não tem ninguém mentindo. É que um discípulo estava num lugar da cruzada e o outro estava do outro lado da cruzada. Um viu um cego, mas quando terminou a cruzada, o outro disse: não, lá onde eu estava um também foi curado. Por isso existe a história. Cada um desenha Jesus da maneira que enxerga. Ora, Isaías contemplou o Apocalipse capítulo 5, mas de outra forma. Isaías enxergou Deus assentado no trono, com as 2 mãos sobre a sua cabeça, olhando para a humanidade e fazendo a seguinte pergunta: e agora? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Pergunte a mim: por que isso, pastor? Só falo se todo mundo perguntar.
Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que o Velho Testamento inteiro é regido pela figura de Deus Pai. De Gênesis a Malaquias nós temos um período chamado de dispensações, que são divididas em 5 classes. A dispensação da inocência, consciência, governo humano, era patriarcal e lei. Em cada uma dessas dispensações, a própria figura do grande Jeová desceu à terra. Desceu à terra para tentar convencer o homem de que ele era Deus. Deus desceu a este mundo e queria que o homem tivesse temor a ele. O homem não teve temor a Deus, o homem teve medo de Deus. Anote essas 2 palavras porque elas são parecidas, mas completamente diferentes: temor e medo. Às vezes confundimos essas 2 palavras, mas em essência são completamente diferentes. O Deus do Velho Testamento queria que o homem tivesse temor a ele, mas o homem do Velho Testamento não teve temor, ele teve medo. Qual a diferença, pastor, do temor e do medo? Um filho de 45 anos de idade, que malha bastante em uma academia, que tem os seus bíceps avantajados, chega diante do seu velho pai de quase 80 anos, e numa discussão, o velho pai de 80 anos dá um tapa no rosto do filho. O filho, que é parrudo, troncudo, forte, não vai bater no pai porque ele tem medo do pai, é isso? Sim ou não? Não. Por que é que ele não bate no pai? Porque ele tem temor. Temor é respeito. Deus não quer que ninguém tenha medo dele. E eu já mando um recado aqui para esses crentes que não entendem nada de Jesus, que vêm à igreja porque tem medo de ir para o inferno. Se você está na igreja porque tem medo de ir para o inferno, você vai para o inferno dentro da igreja mesmo. Porque Deus não é um tirano. Deus não quer que você entre aqui e fique como se estivesse acorrentado. Deus não quer que você passe o culto inteiro com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Deus não quer que você fique aqui o culto inteiro: ah, mas se eu sair a maldição me pega. Aí passa o culto inteiro com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Não! Deus quer que ao entrar aqui dentro, você preste atenção na presença dEle, e você possa adorá-lo na beleza da sua santidade. O homem do Velho Testamento teve medo de Deus, não teve respeito. Então Deus tentou, desde Gênesis até Malaquias, todos os homens que Deus levantou, o diabo puxou o tapete deles. Você se lembra da história? Não foi isso que aconteceu? Ora, Deus levanta Adão, vem o diabo e passa uma rasteira em Adão. O primeiro homem toma nesse mundo, e os descendentes deles são todos fracassados. Deus levantou homens especiais, deu a eles dons especiais, e os homens especiais com seus dons especiais fracassaram. Deus levanta Salomão como sendo o mestre da sabedoria. Há quem diga que o homem sábio não erre o caminho, mas o homem que era o mestre da sabedoria morreu louco, porque se curvou diante dos deuses das suas muitas mulheres. Deus levanta Sansão para ser um homem que vai libertar o povo, e o homem que vai libertar o povo morre cativo, amarrado lá naquela grande imagem do deus Dagon dos filisteus. Deus levanta Davi para ser um homem segundo o seu coração, e Davi o que faz? Comete um pecado grosseiro. Ele manda matar o marido de uma mulher para ficar com ela. Todos os homens que Deus levantou, o diabo puxou o tapete deles e os fez bater com a boca no chão, ao ponto de chegarmos no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, e Deus desaparecer da história. Você sabia que a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento é exatamente porque é um período de 400 anos que Deus ficou sem falar com o homem? Deus ficou sem falar com o homem por um motivo. Pergunte qual? Deus desistiu da humanidade. Deus olhou para a terra e disse: o homem não merece a minha presença. O homem é um ser truculento por natureza. Quando Deus viu a terra inteira perdida, esse mesmo Deus faz uma viagem de volta ao céu. Lembrando das profecias bíblicas, você se lembra de Gênesis capítulo 8, quando Noé abre a portinha da janela e solta uma pombinha por 3 vezes? Ele não soltou 3 pombinhas, ele soltou a mesma pombinha por 3 vezes. Na primeira vez a pombinha saiu, não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca. Na segunda vez ele solta a pombinha, ela vai, passa uma temporada na terra e volta para a arca trazendo no bico um raminho de oliveira. Na terceira vez a pombinha vai e não volta mais. Você acha que essa história está na Bíblia à toa? Não, isso aqui é luz da profecia. Era Deus falando como é que ele conquistaria o homem. Ele teria que fazer 3 viagens à terra. Na primeira vez veio a figura de Deus Pai. A pombinha saiu da arca, tentou pousar, mas o mundo era podre demais, não encontrou lugar para pousar e voltou para a arca. O meu Deus tentou de Gênesis a Malaquias e não conseguiu o coração da raça humana. Deus entra dentro do céu, senta no trono, olha para a terra e grita: e agora? A
quem enviarei? Porque eles não aceitaram a mim, que sou Deus. Se rejeitaram a mim, a quem eles vão aceitar? Quando Deus dizia agora quem enviarei, João escutou lá no Apocalipse alguém dizendo assim: ninguém na terra, nem debaixo nem em cima dela. Não havia ninguém para fazer parte da salvação da raça humana. Ninguém poderia abrir aquele testamento. E é aí que acontece um milagre na eternidade. Respire fundo, porque é emocionante. Quando Deus dizia agora quem enviarei, e alguém grita lá dentro: ninguém, porque não há ninguém na terra, nem debaixo nem em cima dela. Uma voz muito suave vem da direita de Deus, e a voz suave diz assim no ouvido do Pai: eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Oh glória. Se prepare, porque agora vai ficar mais emocionante ainda. Quem não tem lenço, prepare a ponta da camisa ou a manga da gravata aí, ou a manga da camisa e a ponta da gravata, melhor. Eu imagino que houve nesse momento um período de 400 anos. Isso no relógio da terra, no céu não existe isso, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos. Mas houve um período de diálogo entre Deus Pai e Deus Filho. E são esses 400 anos nossos. Eu imagino o pai olhando para o filho dizendo assim: por que você quer ir? Porque eu já fui, nós somos um. Quem vê a mim, vê ao Pai. Não foi isso que Jesus disse? Se o Senhor foi e eles não te aceitaram, eles podem aceitar a mim. E eu imagino o pai falando assim: mas por que eles aceitariam você e não aceitariam a mim, se nós somos um? E eu imagino o filho com o seu amor pela humanidade já dizendo assim: pai, nós criamos uma raça diferente. Como assim, meu filho? Nós criamos 3 raças de vida no universo. A primeira raça de vida que nós criamos foram os anjos. Depois nós criamos os animais irracionais. E aí quando o Senhor olhou para a eternidade dos anjos e a vida pobre dos animais irracionais, mas o Senhor viu que os animais irracionais tinham algo que os anjos não tinham. Animais irracionais têm alma, e a alma é o palco das emoções. Os anjos não têm alma, só têm espírito. Os anjos não podem morrer nunca, os animais podem morrer. Os animais não têm espírito, mas os anjos também não têm alma. Os animais têm terra, os anjos são eternos. Quando o Senhor viu essas 2 raças, o Senhor resolveu criar uma terceira. E essa terceira, o Senhor gastou nela o que o Senhor nunca fez com ninguém. O Senhor pegou a essência dos anjos e pegou a essência dos animais irracionais. E o Senhor pegou terra e alma e espírito, porque anjo é espírito, animal irracional é alma e terra. E o Senhor resolveu juntar tudo num corpo só. Resultado: você. Resultado: a raça humana. E eu imagino o pai dizendo: e você quer chegar aonde? E Jesus diz assim: pai, o homem não é como um anjo, que não tem vontade própria. O homem não é como um animal que age só por instinto. Nós temos ao homem um dom, e esse dom custa muito caro. O homem, com todo respeito, eu espero que aqui ninguém leve por outro lado, e ninguém ache que eu estou pregando heresia, porque eu já vou pregar, já vou provar biblicamente. O homem é imagem e semelhança de quem? Não ouvi direito, eu quero ouvir de novo. O homem é imagem e semelhança de quem? Portanto, o homem é como se fosse um deusinho com D minúsculo. É um ser extremamente capaz. O homem é capaz de criar um aparelho como esse. Olha o tamanho da porcaria. Serve como telefone, como rádio, como editor de texto, como computador. Serve como câmera fotográfica, serve como câmera de filmagem. Serve para 1 milhão de coisas e ainda serve como telefone de vez em quando. Como é que a voz de alguém vem parar aqui dentro? Alguém pode me explicar? Eu sei que os meninos mais estudantes vão falar: pastor, existe, pastor, as ondas sonoras. E as ondas sonoras, elas vêm em forma digital ou analógica, e elas brincam pelo espaço, levados pelo vento, e bate naquele guarda-chuva ao contrário, que fica lá no céu, como é que chama? Satélite. E o satélite procura o chip que está dentro dessa porcaria. Pode falar o que quiser, eu não entendo. Como é que a voz de alguém vem parar aqui dentro? Alguém me explique. Se isso não é um milagre,
Eu desconheço o milagre. E isso foi criado por quem? Pelo homem. Olha o instrumento que esse menino toca. Como é que pode sair esses sons? Olha a roupa que você está usando, o carro que tem lá fora te esperando. O que falar dos aviões que pesam 300 toneladas e flutuam no céu? Como é que a imagem de alguém pode sair daquele telão? Eu estou aqui, olha lá onde eu estou dentro da televisão também. O homem é um ser poderoso demais. Quando a Bíblia diz que Deus é Deus dos deuses, aleluia. O que é que você acha que a Bíblia está falando? Oh, você nunca ouviu isso? Escute aqui. Baal é Deus? Perguntei, teve gente que ficou em dúvida. Eu vou perguntar de novo. Baal é Deus? Astarote é Deus? Azera? Marduk? Os deuses da Mesopotâmia antiga são deuses? Esses santos que tem no Brasil são deuses? Não. E por que a Bíblia diz que Deus é Deus dos deuses? Esses deuses somos nós. Deus é Deus dos deuses que Ele criou. Deus é Deus desses deuses pequenininhos que são capazes de criar remédio que pode anestesiar o corpo e ninguém sentir dor, que dá ao homem o poder de arrancar o coração do peito de um, tirar e colocar o outro. Deus criou uma raça poderosa demais, e essa raça é incontrolável. Deus controla os anjos, Deus controla os animais, mas Ele não conseguiu controlar o homem. Por não controlar o homem, Ele perdendo o controle, Ele abandonou o homem. Até que Jesus veio à direita do Pai e disse: Pai, não abandone o homem. Por que, meu filho? O homem só faz mal para mim, o homem me troca, o homem me trai. E Jesus disse: Papai, deixa-me interceder por eles. O que é que você quer me dizer? Eu imagino o planeta Terra subindo diante de Deus, diante de Jesus, numa visão holográfica. O planeta Terra girando, e Jesus apontando num continente da Terra e trazendo a imagem para frente, dizendo: Papai, por que é que aquela criança chora? Pele, osso e barriga. Por que é que aquela criança chora, meu pai? E o pai dizendo: ela chora de fome, meu filho. E o filho dizendo ao pai: Pai, que dor é essa que nós criamos, mas nunca sentimos? O que é a fome? Nós nunca precisamos comer. Aquele povo te amaldiçoou porque não tem comida. Rejeitaram o Senhor porque não tem comida. Nós nunca vamos entender eles, porque nós nunca passamos fome. Gira o planeta. Por que aquela menina chora, pai? Porque ela tem sede. E o que é a sede? Que dor é essa que faz uma pessoa se desesperar? Papai, nós criamos a sede, mas nunca sentimos sede. O planeta gira. Pai, porque aquele homem chora? Ele chora porque foi traído pela esposa. Pai, que dor é essa que nós criamos e nunca sentimos? Por que aquela mulher chora? Porque ela tem um câncer e não tem cura. Pai, o que é um câncer? É uma doença, filho. E o que é uma doença? Nós nunca sentimos. Nós criamos, mas nunca sentimos. O que é que você quer dizer com isso tudo, filho? Pai, nós só vamos entender o homem o dia que nós formos como ele. O que é que você está dizendo, Jesus? Eu imagino Jesus dizendo: Papai, não tem jeito de conquistar o homem assim. Quando o Senhor vai em cima da nuvem, o homem tem medo de ti. O Senhor abre a boca e o monte treme. O Senhor manda fogo do céu e abre um buraco na terra e destrói a terra. O homem tem medo porque ele não te conhece em amor. Permita-me descer lá. Mas meu filho, eu já fui lá. Não, pai, eu não quero descer como o Senhor desceu. Eu não quero descer em glória. Não quero descer nas asas de um querubim. Você quer descer como, meu filho? Eu quero ser um deles. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou a sua forma humana, a sua forma divina, e desceu entre nós e adquiriu forma humana, e se tornou um como nós somos. O milagre da encarnação é o maior milagre da eternidade. Ele mesmo sendo Deus deixou o céu de lado. Ele desceu a esta terra, entrou dentro do ventre de Maria. O dia
tremendo. Tem uma senhorinha que está arrumando a roupa dela, uma trouxinha de roupa, uma menina entre 13 e 14 anos. Na sala está o homem velhão que vai desposá-la. Enquanto ela está arrumando a trouxinha de roupa dela, ela sente um calor e uma luz que entra no quarto dela. A silhueta da sua sombra bate sobre a parede. Ela se assusta. Quando ela olha para trás, está aquele homem de branco. Ela tenta se esconder e o homem de branco diz: não temas. Bendita seja tu entre as mulheres. Ela diz: tu não és judeu. Judeu não diz assim. Judeu diz Shalom Adonai. Ele diz: não sou judeu, também não sou da terra, eu sou do céu. Meu nome é Gabriel. Eu assisto diante do trono de Deus. E tu foste escolhida para dar a luz ao Filho de Deus na terra. E como pode acontecer isso? Você vai ficar grávida. Mas como? Eu nunca conheci homem. Ele diz: Deus já resolveu esse problema. Hoje à noite você ficará cheia do Espírito Santo. E o ente querido que vai nascer de dentro de você, ele vai salvar a humanidade inteira dos seus pecados. Aleluia. Naquele dia Maria ficou cheia do Espírito Santo. E 9 meses depois, em uma estrebaria, quando a terra inteira desconhecia o nascimento dele, com exceção de uns certos magos que corriam atrás da estrela do Oriente, o Pai eterno no céu olhou para o filho que vai nascer na terra e disse: meu filho não pode nascer assim, já está nascendo em uma estrebaria. Ele é filho do rei dos reis. Todos os reis, quando nascem os seus filhos, fazem festa, então eu também farei festa. Deus dá um grito na eternidade e chama o seu coral particular. E o coral vem: o que é que o senhor quer, Senhor? Uma cantata. O Senhor diz: sim, mas não aqui no céu. Eu quero que vocês vão cantar na terra. Por que cantar na terra? Nós nunca cantamos lá. Hoje vocês vão cantar, porque está nascendo na cidade de Davi o meu filho. Jesus está nascendo. Os anjos rasgam o céu e entram na terra dizendo: paz aos homens de boa vontade, hosana nas alturas. Eis que na cidade de Davi está nascendo o Salvador da humanidade. Ele desce à terra. O leão da tribo de Judá, antes de virar leão, se transformou em cordeiro. Caminhou entre nós, viveu nossa vida, sentiu nossas necessidades, sentiu a dor do trabalho, o calor do sol, a fome, a sede, a traição dos amigos. Sentiu dores, sentiu apedrejamento, percebeu que os homens eram ingratos, e mesmo assim ele não negou a sua cruz. Na noite em que ele foi preso, foi levado à presença de 3 homens para julgá-lo. 2 deles não deram conta. O terceiro não encontrou pecado nele e arrumou a maneira de dar um flagelo nele, bater no seu corpo com uma chibata. Ele apanha a noite toda. Esse chicote deixa nele mais de 400 cortes. Ele desmaia naquela noite. O homem que autorizou isso, Pôncio Pilatos, entra na sua casa e não dorme à noite. A esposa, percebendo que ele está perturbado, pergunta a ele o motivo. E ele diz: hoje eu julguei um homem, um jovem galileu. Nunca vi uma pessoa tão fina, tão educada. Não há nada nele. Ele apanhou calado. Ele não abriu a boca nem um minuto. E eu penso que Jesus não abriu a boca dele naquele dia para que você não ficasse com a sua fechada aqui dentro nessa noite. Na manhã seguinte, esse homem acorda com uma ideia brilhante. Era Páscoa. Na Páscoa os judeus perdoavam uma pessoa e condenavam outra. A exemplo do Velho Testamento, pegavam 2 animais. Um recebia a oração para que todo o pecado do povo fosse sobre ele, e esse andava pelo deserto. E o outro era morto e imolado. Os judeus fazendo isso no dia do Yom Kippur, no dia do grande perdão. Pôncio Pilatos, lembrando disso, busca na lei dos judeus. E amanhãzinha ele manda trazer 2 presos. Ele dá o nome deles: Barrabás e o tal Yeshua, aquele nazareno. Os 2 estão diante dele. Um está completamente flagelado, mais de 400 cortes no corpo. Jesus perdeu mais de 2 litros de sangue na noite anterior. Amarraram o corpo dele em um pano para que as suas cicatrizes ou as suas feridas não mais soltassem tanto sangue, senão ele morreria naquele dia. Mas agora que ele está diante de Pôncio Pilatos, e Barrabás ali também está preparado, firme. Barrabás era um terrorista. E Pôncio Pilatos grita à multidão: nesse dia do Yom Kippur, vocês perdoam sempre alguém? Eu tenho aqui 2 bandidos. Pelo menos os 2 estão condenados. A quem vocês escolhem para ser crucificado? A quem vocês perdoam? E a multidão que deveria perdoar Jesus, que deveria libertar Jesus, que deveria dar a ele a honra, porque ele matou a fome deles, ele matou a sede deles, ele curou a doença deles, ele trouxe alguns deles da morte de novo para a vida. Nenhum deles puderam olhar o meu Cristo nos olhos. Venderam o meu Jesus.
E Jesus foi naquele dia condenado. Colocaram sobre ele uma cruz pesada. Ele sofreu como nenhum de nós jamais sofreríamos em toda a história. E mesmo no alto da cruz, sentindo dores que nenhum de nós jamais sentiria, ele não negou a sua cruz. Ele olhava para o futuro e enxergava esta igreja aqui em Criciúma. Ele enxergava você em qualquer ambiente onde você esteja. Ele enxergava você na sua casa agora. E por causa da sua alma, por causa do desespero em que você passa, ele resolveu morrer no nosso lugar. Naquele dia ele morreu. O astro-rei se escondeu no céu. A terra tremeu, regurgitou, tumbas se abriram, e ele foi arrastado para dentro da cova de um certo senador da república chamado José de Arimateia. Ele passa 3 dias no seio da terra. 3 dias depois, é domingo de manhãzinha, as mulheres estão chegando dentro da sua tumba, ou pelo menos no jardim onde a tumba estava. Elas querem cuidar do corpo dele, mas tomam um susto. Tem uma pedra arrolada para fora da porta da tumba. Tem 2 homens de branco de pé. Um dos evangelistas diz que soldados estavam desmaiados pelo chão. Os homens de branco gritam para elas: porque procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Uma delas sai correndo no meio do jardim. Ela enxerga de longe, vê um homem que ali está, e ela pergunta para ele: jardineiro, onde você colocou o corpo do meu mestre? Esse jardineiro vira para trás e abre a boca e solta uma palavra que mexe com ele. Ele diz assim: Maria. Ei, Maria, sou eu, Maria. Maria vai tentar botar a mão no corpo dele. Ele estende a mão e diz: não me toque, Maria, porque eu ainda não fui glorificado. Num período de 40 dias ele aparece a mais de 500 pessoas. Ele marca um ponto de encontro com essas pessoas. Estamos em Atos capítulo 1. Eles estão no solapé de uma montanha. Os 500 a quem ele apareceu estão ali. Jesus aparece entre eles, se encosta na montanha, dá as últimas palavras, deixa eles fazerem perguntas. Eles não perguntam nada com nada. Então ele diz para eles: fiquem aqui, e logo que eu desaparecer, subam para Jerusalém. Esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os 2 anjos que estavam na tumba vêm escoltar ele para o céu. Na medida que ele começou a flutuar e a subir, os anjos vão subindo com ele e resolvem olhar por cima do ombro. Os anjos olham para baixo. Os homens que estavam ali estão assim, perplexos. Os anjos entendem que se eles não voltarem ali para tirar eles daquele transe, aqueles homens vão morrer daquele jeito. Os anjos descem naqueles homens e tocam no ombro deles e dizem assim: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi um dia, do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. O corpo de Jesus é arrastado da terra e vai parar no céu. Vai parar aonde? Não ouvi aonde? Acotovela esse sermão, diga: mas não é dentro do céu. O corpo de Jesus vem parar na entrada do céu. Era um corpo de carne e osso, que tinha cicatriz, que Tomé botou o dedo ali. O corpo dele ainda não é glorificado. Por isso que ele disse para Maria: não me toque, porque eu ainda não fui glorificado. Ele precisa cumprir uma lei. Ele arrasta um corpo de carne e osso para o céu. O céu está fechado para o homem. No Gênesis Deus disse: o meu espírito não estará mais com o homem. Quando o corpo de Jesus aparece na entrada do céu, escoltado pelos anjos, os anjos que guardam o céu vêm voando, vêm correndo com a espada na mão, pensando se tratar de um espírito estranho. Mas quando olham nas mãos dele furadas, a história eles conheciam. Esses anjos se curvam e começam a cantar um salmo que nós temos na nossa Bíblia, o salmo de número 24. Esses anjos começam a cantar assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão dentro do céu vêm voando, vêm correndo, perguntando: mas quem é este Rei da Glória? Os anjos que viram as mãos furadas dele gritam: o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, ele é o Rei da Glória. Respire fundo. Quem ama a revelação bíblica? Então diga para o seu irmão: ouça a revelação. Quando o portão do céu se abre, pastor João Seno, e o corpo de carne e osso, arrastado da terra, coloca os pés naquilo que no futuro será ruas, que João vai chamar de ouro. No futuro, pergunte por quê. Não havia nada construído no céu a não ser o tabernáculo. Não havia nada construído nele, apenas o tabernáculo. Com base no que o Senhor diz isso? João 14. Jesus disse: eu vou para o Pai.
e vou preparar um lugar. Alguém entendeu? Vou falar de novo. Eu vou para o Pai e vou fazer o quê? Então o lugar não estava preparado ainda. Sim ou não? Quando Jesus chega no céu, o céu é um ermo, uma paisagem linda, branca, gigantesca, murada assim, regiões celestiais, e lá no centro está o tabernáculo do Deus vivo. Agora que Jesus entra dentro do céu com um corpo de carne e osso, ele cumpre uma lei. Aleluia. Era a maneira dele dizer: é possível nascer na terra de carne e osso e vir morar no céu. Ah, ninguém entendeu, vou falar de novo. É possível nascer nessa terra desgraçada, pecadora, miserável, morrer e um dia ir morar no céu. Ele é a primícia de tudo isso. Agora que o corpo dele ressuscitado cumpre a lei, ele prova que o homem pode morar no céu. Agora que ele está dentro do céu, aí acontece o milagre. Pergunte qual? O corpo ressuscitado é glorificado. O cabelo dele começa a mudar de cor, da raiz para trás. O corpo dele se agiganta, porque ele não é homem, ele é Deus. O corpo dele começa a brilhar como o sol. Suas roupas são trocadas, seus olhos ficam como chama de fogo. Ele agora não caminha mais, ele flutua. Digo eu, não a Bíblia. É um pensamento desse pregador, que agora que ele está flutuando, e ele é Deus, está no céu, aquele ermo do céu, ele disse que ia preparar um lugar, amém? Ele estende a mão esquerda para cá e a direita para cá, e da sua mão vai saindo o poder da criação, aquilo que ele cria sem precisar de matéria. Na medida em que ele vai flutuando rumo àquele tabernáculo, casas são construídas instantaneamente, edifícios começam a se levantar, ruas e avenidas começam a nascer. Uma daquelas casas tem o seu nome, um daqueles edifícios são seus. Só quem não é crente para não crer numa coisa dessa. Mas se tem alguém que acredita numa coisa dessa, eu não quero ver você dar um grito agora, eu quero ver você dar um berro de glória a Deus nesse lugar. Não estou satisfeito. Levante a mão direita para o céu, coloque no ombro de quem está do seu lado, com carinho e respeito. Ó, tem gente que nem para me obedecer presta, ó, raça ruim. Agarra a pessoa, agarrou, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela, irrita, diga: Deus te trouxe aqui para isso. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua salvação, para sacudir a sua fé, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua família. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua alma. Eu não consigo imaginar como é que tem crente que não consegue sentir nada pelo amor que você tem em Jesus Cristo. Será que o seu nome está escrito no livro da vida mesmo, irmão? Ah, meu Jesus. Agora que o céu está sendo construído, respire fundo. Jesus chega no meio da plataforma do céu e ele resolve incrementar. Pergunte para mim, o que é que ele resolve fazer, pastor? Ele resolve criar uma praça. Uma praça muito linda. E ele coloca um rio nessa praça. Um rio que corta essa cidade inteira. A Bíblia chama de rio de cristal. Esse rio não tem peixes, mas as águas desse rio também não são águas normais. As águas desse rio são águas quentes. São águas termais. Pastor, isso é heresia. Não é, o que dá a ler muito a Bíblia. 2 profetas viram a nascente do rio. Um deles escreveu, Ezequiel. Ele diz: eu vi esse rio, por onde as suas águas passavam, tudo que estava morto ressuscitava. Eu vi a nascente do rio. O rio nascia debaixo do trono de Deus. Onde nasce o rio da vida? Debaixo do trono de quem? Mas não conta para ninguém. Teve um outro profeta que viu o trono de Deus também. Só que quando ele olhou debaixo do trono de Deus, pastor, ele viu brasas de fogo. Isaías. E um serafim voou e debaixo do trono pegou o quê? Brasas de fogo. O que tem debaixo do trono? O que tem debaixo do trono? Mas o que nasce debaixo do trono? O rio. O rio que nasce, ele é obrigado a passar no meio das pedras de fogo. E as águas do rio ficam águas quentes. Pergunte para quê? Se tiver algum médico aqui, pergunte a ele. Qual é o conselho que o médico dá para as pessoas que estão cansadas?
cheias de artrite, artrose, osteoporose, reumatismo. Os médicos diziam: olha, vá até uma cidade que tem águas quentes, vá para Caldas Novas, em Goiás, porque as águas quentes, elas ajudam na articulação, elas ajudam no sangue, elas ajudam a mexer com o organismo, elas tiram a dor. As águas desse rio são águas que curam. Todas as dores pelas quais nós passamos vão desaparecer quando chegarmos lá. Se você não quer acreditar, fique você, mas eu quero tomar um banho nesse rio um dia, para que todas as minhas feridas sejam curadas. Ele vai construindo a cidade até que ele entra dentro do tabernáculo. Ele atravessa o alpendre onde estão os anjos. Ele atravessa o lugar santo onde estão os 24 anciãos. E quando ele entra no lugar santo dos santos, ele não entra em corpo humano, ele entra com essa cabeleira branca. Quando ele entra dentro da sala, um homem que abriu a porta corre até João e diz assim: João, já achamos alguém que vai abrir o livro, João. E quem é ele? Olha quem está entrando ali, João. Lembra que eu disse que Apocalipse se mistura com Isaías? É exatamente assim a visão. Ele mistura o passado, o presente e o futuro. Quando Jesus entra na sala do trono, o anjo de Deus diz a João: João, suas lágrimas funcionaram. Você mexeu com o coração de Deus Pai, e Deus Pai enviou o Filho. E olha o Filho voltando agora. Ele foi cordeiro na terra, mas agora ele entra aqui como leão da tribo de Judá. De uma coisa eu tenho certeza, que se nós não nos vermos mais aqui nessa terra, aqui em Criciúma, um dia eu quero ver você no céu, porque eu sei que ali é a nossa esperança, é a nossa morada final. Naquele dia no céu, o ministério que eu tenho, que o pastor João Seno tem, vão ser extintos, mas o ministério de Valcir e Dione continua. Vão cantar para toda a eternidade aquele que vive para todo sempre. E naquele dia todos nós cantaremos juntos ali. Alguém acredita nisso? Quem acredita que um dia podemos cantar naquele lindo coral? Fique de pé, por gentileza. Vou pedir para que os que estão aqui dentro fechem os olhos nesse momento, porque enquanto eu ministrei, alguns se alegraram, outros não podiam se alegrar. Eu entendo. Se a trombeta tocar agora, você não pode subir conosco. Você está afastado da igreja. Há anos não toma a Santa Ceia. O apelido recebido é aquele antigo apelido evangélico: desviado. Você foi excluído, excomungado do ministério. Você caiu, escorregou, se jogou e a sua vida perdeu o sentido. Você veio hoje aqui atraído pela propaganda. Você tinha jurado que nunca mais colocaria os pés na igreja, mas hoje alguma coisa falou mais forte. Você nem sabe o que está fazendo aqui. Eu sei. Jesus colocou um anzol no seu queixo e Ele resolveu te trazer de novo para a casa dele. O diabo ganhou por um tempo, mas não vai ganhar para sempre. Você nasceu para morar no céu, não no inferno. E o que eu vou dizer agora, eu falo do fundo da minha alma: você não é normal, você é uma raridade para o meu Deus. E como você é uma raridade para Deus, o meu Deus quer trazer você de volta para perto dele. Será que existe alguém entre nós essa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e teria coragem de romper o meio da multidão e vir aqui perto de mim nesse altar, para eu orar pela sua vida? Pastor, mas se eu for aí na frente, o que é que vão falar de mim?